Olá! Tá começando agora mais um episódio do É Com Elas, um podcast feito por mulheres, sobre mulheres, para todas as pessoas. Eu sou Maíra Doniti, jornalista, documentarista, escritora e, pelo segundo ano consecutivo, podcaster. Que bom que você veio! A gente vai falar nesse episódio sobre saúde mental. Afinal de contas, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. No ano passado, o Ministério da Previdência registrou 288 mil afastamentos por ansiedade e depressão. São números alarmantes. A gente espera que isso melhore, principalmente para as mulheres, né, que são as mais afetadas. Uma pesquisa do Think Olga mostrou que a cada 10 pessoas com questões de ansiedade e de depressão, 7 são mulheres. E a gente fala sobre saúde mental no momento em que muito se discute sobre a NR1, a norma que o governo federal está reescrevendo para incluir saúde emocional na segurança do trabalho, assunto que eu quero conversar com Ana Carolina Poiker, psicóloga, empreendedora, pesquisadora, CEO da Bitouch, maravilhosa. Estou tão feliz que ela aceitou o convite, que ela veio do Rio Grande do Sul. Muito obrigada. E, por favor, eu queria que você falasse um pouquinho, Carol, sobre o que você faz. Então, né, uma jornada que nesse ano vai completar mais de uma década já, né? 13 anos aí de trabalho. Eu iniciei na carreira acadêmica, então me dediquei muitos anos como pesquisadora da área de dependência química e fiz mestrado, doutorado, fiz 2 pós-doutorados, um na área de neurociências e outro na área da psicologia da saúde. E nessa mesma época foi quando eu iniciei a minha carreira empreendedora, atuando no contexto petroquímico, né? Olhando para a saúde dos trabalhadores do contexto petroquímico. Naquela época não dava para falar de saúde mental, porque o tabu era gigantesco. Então a oportunidade que eu tive foi de trabalhar com doenças crônicas não transmissíveis. Tabagismo, hipertensão, então uma série de condições que levam ao adoecimento da força de trabalho e que era um trunfo para as empresas, né, no sentido de reduzir os custos em saúde. Então a depressão ela era considerada e é considerada uma doença crônica, não transmissível, e que acarreta aí afastamentos, uma série de questões, né? Então foi assim que eu iniciei o meu trabalho com saúde no contexto corporativo, e à medida que esse trabalho se desenvolveu, eu percebi o quanto que a expertise em relação às questões de saúde física havia, mas em relação à saúde mental, não. Então, muitas vezes a empresa olhava para dados de sinistralidade, afastamento dos trabalhadores, olhando muito para indicadores físicos e não mentais. E esse aspecto passou a me chamar a atenção, me inquietar, porque eu entendia que muitas vezes um aspecto mental ele está relacionado a uma condição crônica também. E você não consegue ver, às vezes, né? Ele é invisível. Exatamente. E assim, de alguma maneira, nós herdamos da filosofia essa dissociação entre mente e corpo. E no contexto de trabalho, parecia que era um crime falar que alguém estava padecendo ou a gente mesmo de uma condição de saúde mental. Era algo que soava como um prejuízo, aquele profissional não é tão bom assim. E a pessoa ficava com vergonha, né? Ela se sentia acuada ali também, né? É um estigma assim. social e um autoestigma em relação às questões de saúde mental. Então veja quanto tempo a gente levou para estar num momento que nem esse, falando abertamente de um tema que é humano. Quem aqui nunca passou ou quem não acompanhou um familiar com uma condição de saúde mental, um problema por causa do uso de drogas, ou um transtorno do humor. E na escola a gente fala de tantas coisas, de doenças que são
muito pouco prováveis que a gente vai ter. E não naturaliza a saúde mental. E não naturaliza a saúde mental. Então, que momento importante esse que o Brasil está passando. E como é que veio a Bitouch nessa história? Porque você estava contando aí da sua percepção, mas como é que foi que você falou assim, não, eu vou criar uma empresa porque eu quero trabalhar com saúde mental e com outras empresas também? Sim. Daí foi justamente nesse contexto, né, petroquímico, começou a surgir uma demanda por avaliação psicológica de trabalhadores que atuavam em contextos de risco, como ambientes confinados, altura. Então, um trabalhador tem que inspecionar uma caldeira ou atua num ambiente totalmente fechado. Né? Será que uma pessoa que tem uma vulnerabilidade a uma fobia ou passa por uma condição de saúde mental, será que ele está apto a essa atividade? Então, a relação da saúde mental começou a se estabelecer a partir desse tipo de avaliação. E eu e a minha sócia, Cibele, também doutora, Cibele Faller, doutora em psicologia, começamos a estudar tudo que havia no mundo de protocolos da área de saúde e segurança ocupacional para entender de que maneira essa avaliação deveria ser conduzida. E isso culminou no nosso método, Poiker e Faller, porque nós somos psicólogas clínicas e a gente entendeu que não bastava um olhar somente para o contexto do trabalho. A gente também precisava entender se aquele trabalhador, aquela trabalhadora, não estavam passando por uma condição pessoal que poderia, né, levar a um declínio cognitivo, levar a uma desatenção e culminar num acidente, muitas vezes até com morte. Então, dentro do nosso método, a gente integrou uma visão para o indivíduo, né, olhando rede de apoio social, recursos que essa pessoa tem, né, história pregressa ou atual de doença, momento de vida, essa pessoa está passando por um luto, uma separação, o nascimento de um filho, né, associado com toda uma análise do contexto, do conteúdo e da organização desse trabalho. Então, juntar os dois, né? As condições duas de trabalho com a predisposição ou a conjuntura que a pessoa está passando. Exatamente. E o que aconteceu aqui no Brasil? A gente atravessou recentemente aí pela crise pandêmica, que eu digo que foi uma crise humanitária, não foi só sanitária, e foi um grande alerta para essa não dissociação entre mente e corpo. Todo mundo sentiu na pele que o físico e o mental são indissociáveis, né? E foi então aí um outro momento para a saúde mental que as empresas começaram também a ter esses afastamentos por essa razão, né? E começaram a agir. Só que como que foi essa ação? Reativa. Vamos oferecer acesso à terapia a todo mundo. E o que a gente precisa fazer de fato para proteger o adoecimento mental das pessoas no trabalho é olhar para a condição de trabalho, se ela é segura do ponto de vista mental. Então, as pessoas têm carga horária adequada, elas sofrem assédio no local de trabalho ou qualquer tipo de violência, discriminação. Elas se relacionam bem entre os seus pares, elas têm apoio da sua chefia, a sua chefia é tóxica, né? Então, uma série de aspectos. Você faz um mapeamento disso nas empresas? Exatamente. Então, a gente desenvolveu uma tecnologia, um software. Porque era importante falar sobre isso, né? Que é uma health tech. Você une tecnologia ao trabalho de vocês como psicólogos e pesquisadoras. Esse foi o grande salto, assim, que eu acredito que a gente conseguiu fazer. Porque a psicologia sempre foi muito analógica. Então, era lápis e papel para fazer avaliação psicológica. E nós entendemos que, consolidando uma grande quantidade de dados, e isso só é possível a partir da tecnologia, nós poderíamos ter um olhar muito mais preciso para o ambiente de trabalho. E foi daí que a gente desenvolveu a AVAX, que é a primeira plataforma de avaliação psicológica do país,
E ela foi premiada pelo Conselho Federal de Psicologia no ano passado, que nos deixou muito orgulhosas, né? E a Avax, então, ela permite que a gente faça esse rastreio populacional e veja se naquele contexto existem padrões, tendências que revelam essa vulnerabilidade ao adoecimento mental. Muito interessante. Você estava falando até que as empresas começaram a dar certos paliativos. Você usou nos bastidores, quando a gente estava conversando, uma metáfora muito interessante, né? Que é como, então vamos dar psicólogo para todo mundo. Claro que é importante você dar psicólogo para todo mundo. Você falou sobre a história do peixe. Fala então, o que era? É uma metáfora para ilustrar essa situação, que é como dar uma ração vitaminada para um peixe que está numa lagoa poluída. Então, não adianta ter o kit on-board em ostentação, não adianta ter Gympass, um monte de benefícios. Que é bom, Gympass é ótimo. Se isso não tiver conectado a uma lógica de proteção. Então, é um sistema de proteção. Então, a pessoa que trabalha em altura, ela não pode usar de vez em quando o cinto de segurança. E ele também não pode ser de uma qualidade duvidosa. A mesma coisa acontece com as questões de saúde mental. A gente precisa ter um aparato técnico para rastrear, identificar esses riscos, mitigá-los, controlá-los. E numa lógica de ciclo contínuo, porque os riscos mudam. Você acha que esse aumento do número, né, de casos, de diagnósticos, é porque as pessoas agora estão mais conscientes e falando mais sobre? Eu atribuo à crise pandêmica esse maior awareness, essa maior conscientização, porque foi como se a gente não pudesse mais tapar o sol com a peneira naquela condição. E tem um historiador econômico que eu gosto muito, que se chama Adam Tooze. Ele subsidia os estudos do Fórum Econômico Mundial e ele traz uma palavra que eu acho que descreve muito o momento histórico que a gente vive, que é o da policrise. Então, hoje não é só a crise sanitária. Recentemente, o Brasil atravessou, o Rio Grande do Sul, especialmente minha terra, passou por uma situação de um evento climático extremo e a gente está acompanhando em várias partes do mundo. Então, assim, são tensões políticas, crise climática, são uma bombardeio tecnológico. Bombardeio, transformação, essa transformação social, digital, social. Tudo isso afeta as pessoas. Então, quando a gente trata da pauta de ESG, parece nítido entender certas discussões como a do clima, por exemplo. Mas o que eu tenho defendido é que a gente precisa dar atenção para a crise que já traz sinais, assim como o derretimento das geleiras, que é a da saúde mental, a crise de sustentabilidade humana. Então, nesse ritmo vai ser difícil. Existe esse S ali, né, em ESG, que é justamente o da sustentabilidade humana, da pessoa estar bem no lugar que ela está, sendo quem ela é. Eu trabalho muito com isso. E é importante olhar para isso, né? Propiciar um ambiente em que as pessoas possam ser quem elas são, possam trabalhar com melhores condições emocionais também. E lembrando que as emoções, elas dependem de um cérebro sadio. O cérebro é uma máquina que precisa ser também, que precisa ter manutenção. E muitas vezes o que a gente vê é que as empresas se preocupam com a manutenção das máquinas e não se preocupam com a manutenção do cérebro das pessoas. E é importante a gente agora, então, falar sobre essa NR1, que estava para ser lançada em maio, mês do trabalho, né? Tem o Dia do Trabalho, tem o Dia Mundial de Saúde e Segurança no Trabalho, e parece que vai ser adiada, estão aí discutindo, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a NR1, explicasse para as pessoas. Muita gente não conhece, fala-se muito sobre isso, discute-se sobre saúde mental, mas o que ela é, qual o impacto que ela teria no mercado de trabalho? Agora, definitivamente, a saúde mental entrou na saúde e segurança do trabalho. Então, quando a gente pensa em segurança do trabalho, logo vem à mente os riscos físicos, químicos, biológicos. Então, o risco de alguém que trabalha com uma seringa se contaminar, por exemplo, acidente, ou adoecer em função da mesa e da cadeira.
Hoje a gente não adoece mais somente por causa da mesa e da cadeira. A gente pode adoecer porque sofre assédio, porque trabalha em excesso, porque não tem um equilíbrio apropriado entre a vida familiar e a vida laboral. Então tem uma série que trata disso, que é a Ruptura, que mostra, né? Já viu a segunda temporada? Eu ainda não vi. O quanto que é utópico separar a vida, porque não são duas vidas, Muito é uma vida. interessante. É uma vida. Então, como que tá esse equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho? E com toda essa aceleração do mundo digital, essas fronteiras foram evadidas, sumiram as fronteiras entre vida pessoal e trabalho. E tudo isso faz com que a gente alimente uma cultura que eu digo que é always on. A gente está o tempo inteiro disponível. Essa tecnologia que ajuda tanto, ela também faz com que as pessoas sejam hiperconectadas e hipercobradas, né? Porque não existe mais horário de trabalho. O tempo todo a pessoa tem que estar acessível ali. Isso é muito danoso. Demais. O cérebro precisa descansar. A gente precisa descansar e muitas vezes nós nos preocupamos com o celular, que a bateria está acabando e não nos lembramos de nos recarregar. Então, assim, de poder ter esse olhar, assim, do que me recarrega, né? O contato com a natureza, o contato com as pessoas que eu gosto. Tempo livre, né? Tempo não fazer livre. nada. Tempo direito livre. a não fazer nada. Exatamente. Né? Que em alguns países tem. Agora foi… Direito à desconexão. O direito à desconexão tem emergido como uma tendência na Europa. A Austrália já tem uma lei nesse sentido, que o trabalhador, ele tem o direito de não responder mensagens, e-mails, enfim, fora do seu horário de trabalho. Mas como é que vai funcionar a NR1 na prática, com as empresas e os trabalhadores? Já tem uma série de regulamentações que determinam que a saúde é um direito fundamental. Então, o conteúdo… A Constituição diz isso, né? A Constituição, tem documentos da OIT. Então, assim, não é uma novidade propriamente, né? O que houve foi que agora, na ampliação dessa norma, foi colocado de maneira expressa que ignorar a saúde mental vai deixar de ser negligência e vai se tornar uma infração. Então, as empresas vão ser multadas se elas não tiverem garantindo a segurança psicológica, a saúde e segurança psicológica dos seus trabalhadores. Então, a grande mudança é um olhar também mais ampliado. Lembra que eu tinha dito que a demanda que eu comecei a ter nesse contexto foi de avaliação para um trabalhador que tinha uma atividade específica. Agora, todos os trabalhadores precisam ser avaliados. E mais do que isso, não é uma pesquisa estanque, não é algo que se faz e para. É algo que tem que acontecer de maneira sistemática ao longo do tempo, acompanhando aí ciclos de melhoria contínua. Por quê? Porque os riscos também mudam. Há pouco tempo a gente não falaria, talvez, de mudança climática. Atualmente já se discute o impacto das mudanças climáticas na saúde dos trabalhadores. Então, a gente também precisa entender essa big picture, né? Assim, olhar para o contexto maior, histórico, social, político, e entender que isso afeta também as pessoas. Mas como é que as empresas vão se adequar? Porque vai ter que ter uma mudança mesmo, elas vão ter que ser avaliadas. Como é que elas vão fazer isso? E você já tem contato com empresas, organizações que estão preocupadas? Muito. E assim, a Habitat tem uma tradição de atender empresas com nível de maturidade nesse tema muito grande. Geralmente, empresas multinacionais que recebem determinações de fora, porque nós estamos aí com um déficit, com um delay, um atraso em relação a outros países de pelo menos 10 anos. Então, toda essa discussão
ela ainda no Brasil está incipiente. A minha preocupação é que ela não tem sido tratada de maneira técnica. Então, assim… Você acha que a norma vai ser jogada, mas ainda não está tendo uma preparação? Ainda não. E eu acho que momentos como esse aqui, eles são muito importantes para que a gente eduque empresários, trabalhadores, né, para esse tema e para entender que não pode ser feito de qualquer maneira, por pessoas que não são especialistas. Então, nesse momento, também tem se discutido quem deve fazer. Sim. Né? E eu advogo que o psicólogo é indispensável nesse contexto. Claro. A gente está falando de acessar a subjetividade humana. Nós estamos falando em ter que ter técnicas para avaliar processos psicológicos básicos, como atenção, memória, tomada de decisão. E a psicologia tem todo um instrumental para isso. Mas eu não acredito que o psicólogo sozinho deva fazer. É importante uma equipe multidisciplinar, que tenha um médico do trabalho, que tenha o engenheiro de saúde e segurança. Mas o psicólogo é indispensável, né? A gente está falando de pessoas que podem estar em sofrimento psíquico. Você vê, quando você trabalha nas empresas, faz um trabalho ali mais profundo, as pessoas têm medo de serem afastadas por saúde mental, de serem estigmatizadas até hoje? Você falou que melhorou, mas ainda tem? Muito. E os próprios empregadores, muitas vezes, têm medo de tocar nessa ferida. E o que eu sempre digo é que quando a gente conduz esse trabalho de maneira ética, técnica, é muito bom ter conhecimento do tamanho desse problema. Porque daí, para agir, nós conseguimos agir de maneira objetiva, de maneira assertiva. Então, assim, a tecnologia hoje é uma grande aliada. Eu ia te perguntar isso. Porque você fala muito do uso ético da tecnologia para fazer isso. Mas como é que a tecnologia, você que trabalha com isso, você que juntou tecnologia, né, ao seu trabalho como psicóloga, como é que a tecnologia ajuda a diagnosticar, não a diagnosticar, mas talvez, não sei, a medir, talvez, é isso? A gente tem um compromisso quando faz mapeamentos populacionais, que é de não identificar o trabalhador. É absolutamente anonimizado esse mapeamento. O sigilo, ele só é quebrado se alguma pessoa está correndo algum risco que ameaça a vida. Então, se a gente… O software, ele rastreia em tempo real pessoas com risco de suicídio. Então, explica como é que é. Você vai numa empresa, você leva o seu software e aí todo mundo preenche. E daí ele é parametrizado para aquela empresa que vai me dizer quantas filiais ela tem, quantos departamentos. Existe um termo mais técnico que é Grupo Homogêneo de Exposição, GHE. Né? E a gente parametriza o software envia links para os trabalhadores responderem. Faz um mapeamento mesmo. E faz um mapeamento. E depois a gente analisa isso através de modelos preditivos com IA. Então, assim, hoje a Habitat está dentro do Hub de Inteligência Artificial do Polo de Tecnologia da PUC, do Rio Grande do Sul, que é o Tecnopuc. E a gente tem investido cada vez mais nessa parte estatística, né, para que a gente possa predizer o adoecimento. Qual é a condição que mais está gerando o potencial de adoecer um trabalhador? É a carga de trabalho? É o ritmo? É o conteúdo desse trabalho? E aí, o que você faz com isso? Como é que se muda a cultura de uma organização? Agora vai ficando cada vez mais difícil. Então, assim, essa pergunta é maravilhosa porque a gente começa a entender a complexidade disso. Então, não é uma planilha colorida que vai ser suficiente para abordar um tema complexo que tem múltiplas camadas, né? Então, a gente precisa também de times de especialistas para ir desenhando essas intervenções. Uma cauda longa, então. Mapeou e depois começa a desenvolver um trabalho. Exatamente. E nem sempre é algo que a priori a gente poderia dizer o que era, né? Eu lembrei de um caso para contar que nós fomos chamados, né, numa indústria petroquímica porque tinha uma área que os trabalhadores estavam se acidentando muito.
E depois do rastreamento, a gente descobriu que havia um declínio atencional, que era comum, eles estavam com uma dificuldade atencional na atenção, a todos eles. E nós descobrimos que eram trabalhadores de turno que faziam abuso de benzodiazepínicos. Nossa. São remédios para dormir. Você vê que aí não é a propensão da pessoa, realmente o trabalho ali era tão intenso que eles tinham que tomar remédio. Era cultural, né? Era super prescrito pelo médico do trabalho. É uma situação assim que eu trago, porque, por exemplo, nesse caso não adiantava eles terem um benefício de fazer terapia somente. Né? Que é muito importante, claro. A gente tem que sempre falar sobre isso, né? Claro, oferecer terapia é ótimo. Mas não adianta só oferecer terapia, né? E acaba ficando caro, né? Então, assim, a nossa ajuda é no sentido de oferecer recursos para quem realmente precisa. Porque em função dessa questão que tu trouxe, do estigma, muitas vezes quem realmente precisa não busca ajuda. Então, quando a gente começa a tocar nesse tema, tratar dentro da empresa, e outra parte muito importante desse trabalho, o trabalhador precisa ser ouvido. Ele precisa ter voz, senão esse trabalho não vai ser efetivo. E num mundo de organizações que se visa o lucro, você está otimista? Você acha que saúde mental, falar sobre saúde mental, tratar saúde mental veio para ficar? Com certeza, porque a gente está falando diretamente do desempenho operacional. De rendimento também. De rendimento, né? Uma força de trabalho. Não é só porque são bonzinhos, né? Porque… É uma via de mão dupla, né? Então, assim, o empregador, ele já sofre com o afastamento da força de trabalho, com toda a despesa que decorre, não só de ter que recontratar, né, das questões de turnover, de presenteísmo, que é o absenteísmo presente. A pessoa não está na sua melhor forma e mesmo assim ir trabalhar sem render. Hoje existe um risco que muitas vezes é invisível e que é muito crítico, que é o risco reputacional. Porque assim como uma empresa não quer ser conhecida porque ela é poluidora e ela investe em práticas ambientais para isso, as empresas também não querem ser conhecidas como um ambiente que adoece as pessoas. Então, eu sou otimista no sentido de que quando a gente olha para trás, há anos atrás era possível fumar dentro do avião, né? Era possível fumar dentro na sala de empresas. Todo mundo fumava. Nossa redação eu ainda lembro disso, eu ainda peguei isso ali bem no meu início. Eu tinha aula, os professores fumando. Total. Então, que bom que a gente evoluiu para falar de questões de diversidade. Com certeza. Que bom que a gente… tá super ligado. Eu insisto nessa tecla, né? Tá super ligado. A diversidade, a inclusão, elas estão super ligadas à saúde mental. Quantas pessoas não se adoecem porque elas não conseguem ser quem elas são no trabalho, né? Agora, eu queria perguntar uma coisa para fechar. Queria perguntar como é que tá a sua saúde mental? É difícil, muitas vezes, dar conta de toda essa transformação, né? Então, eu venho de uma… A gente estava falando antes também nos bastidores a respeito desse momento em que o mundo do trabalho é atravessado aí por múltiplas gerações que têm convivido, né? Então… E são conflituosas, às vezes, entre si, né? Porque é muito diferente. O conflito geracional ali é muito diferente. E a minha saúde mental, ela, por vezes, fica, assim, ameaçada. Porque eu sou muito envolvida com o trabalho. Ela tem 3 filhos. 3 filhos. E, certamente, assim, muito responsáveis por eu querer transformar a realidade social, assim. Então, eu acho que ser mãe me motiva muito a querer um mundo humano, justo, equilibrado. Então, eles trouxeram para mim essa motivação, né? Eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe, assim, o quanto que eu sou pilhada, né? Mas, muito assim, mesmo, muito animada, entusiasmada, isso é muito legal. A maternidade também dá um motivo, porque a gente quer
um mundo que não adoeça. Sim. O trabalho, ele tem que vir para que as pessoas floresçam nele, não adoeçam. Você fala bastante sobre devolver para a sociedade o seu trabalho, que já é um trabalho que você já está devolvendo. Se você faz um diagnóstico numa empresa e a empresa melhora a sua cultura, caramba, isso já é uma grande devolução. Mas você quer ir além. Queria que você me contasse um pouquinho sobre isso. Nós fizemos uma análise recentemente, chegamos à conclusão que a Habitat protagonizou muito esse movimento da saúde mental no trabalho. E mais do que isso, o movimento aliado à transformação digital. Então, como a gente falou aqui, a tecnologia tem esses dois lados, que pode adoecer e também pode ser aliada, né, ao ajudar, enfim, a fazer diagnósticos mais precisos. E olhando para a nossa história, então, nos deu vontade de ir além, né? E no mês que vem, nós faremos, então, o lançamento de um instituto. Então, a ideia é que esse instituto promova pesquisas que vão envolver principalmente a questão da tecnologia e da saúde mental. Mas como fazer isso? A nossa ideia é conectar atores sociais de diversos países, inclusive. A gente já iniciou contato com pessoas da Califórnia, de Tel Aviv. Então, a ideia é que a gente possa unir forças, né? Como eu falei, nós temos um déficit aqui bastante grande em relação a novas tecnologias, em relação à discussão desse tema, né? Outros países estão bem mais evoluídos. E a ideia é que a gente possa usar toda essa massa de dados que a gente coleta e os insights que a gente obtém a partir disso para transformar também a realidade social a partir desses achados, em publicações, muito interessante, pesquisas. Muito Fico muito feliz. Queria, então, para terminar, perguntar, né, puxar para cá, para o lado das mulheres, porque quando a gente fala de saúde mental, as mulheres ali são grandes, né, vítimas dessa história por uma sociedade que as oprime de várias formas. Como é que você vê isso no seu dia a dia? Você vê mais mulheres realmente afetadas? Eu e a Cibele, a gente tem um acordo que a gente vai escrever um livro contando a nossa trajetória empreendedora sendo mulher. Então, assim, a gente tem a vivência de ter empreendido sendo mulher, com toda uma lógica, assim, bem masculina e preconceituosa, que sempre duvidou, né, do nosso potencial, enfim. E também vendo a vulnerabilidade das mulheres, né, quando nós fazemos aí os rastreios populacionais. Então, sem dúvida, essa é uma herança aí histórica dessa falta, né, de esse desequilíbrio, mas que eu acredito que todos esses dados também eles têm servido para evidenciar, para né? evidenciar. Que a gente está falando de números, né? Sim, sim. Então, o conhecimento permite que a gente mude. E não dá para voltar atrás mais. Agora não dá mais. Ai, que bom. Sou muito agradecida por você ter vindo. Sou sua fã. Que você continue com o seu trabalho, que é inovador e transformador. Muito obrigada por ter participado do É Com Elas. Ai, eu que agradeço. Estou super emocionada por esse momento. E que bom quando a gente tem encontros assim, potentes, né? E que todo esse o contato que a gente teve aqui, que a gente possa aí tornar essa parceria perene. Com certeza, eu sigo te acompanhando.